Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos! Bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 19 do primeiro livro de Crônicas, mas como de costume, como de praxe, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar aqui a oportunidade para te fazer um convite muito especial. Domingo na EVA, os nossos cultos de celebração, às 10 às 18 horas, você é o meu convidado especial. Convido seus amigos, a sua família e vem para a EVA em nome de Jesus. Tá bom, gente? Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 19. Tem 19 versículos e o texto diz assim: Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu e o seu filho foi o seu sucessor. Davi então pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, porque o seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum o seu pesar pela morte do seu pai, mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes dos Amonitas lhe disseram: acha que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não há nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o nosso país e depois destruí-lo. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, raspou-lhes a barba, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para sua casa. Vendo Hanum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram, Maaca e de Zobá carros de guerra e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32 mil carros e condutores e contrataram o rei de Maaca com as suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba. E os amonitas foram convocados das suas cidades e partiram então para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu algum dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e os seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram do seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezer, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linha de combate de fronte deles. Mas, começado o combate, eles fugiram de diante de Israel. E Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Vamos lá, gente, interpretação do texto, vamos entender o que esse texto tem para nos dizer. Primeira coisa aqui em 1 Crônicas 19, vai narrar a guerra de Israel contra os amonitas e também os sírios, ou seja, eles se unem para enfrentar Israel. Esse capítulo descreve a guerra entre Davi e os amonitas, que se aliam, né? Eles fazem uma aliança com os sírios, e tudo vai começar por causa de uma ofensa desnecessária feita ao rei Davi. Note, uma ofensa desnecessária feita ao rei Davi. Davi, ele quis mostrar sua bondade, mas infelizmente ele foi muito mal interpretado. Após a morte do rei Naás, o rei dos amonitas, Davi então vai enviar mensageiros para consolar o seu filho chamado Hanum. Porém, os príncipes de Hanum, os líderes ali de Hanum, eles vão suspeitar de que Davi estava enviando espiões.
Hanum, ele humilha os mensageiros de Davi, raspando a metade da barba deles e cortando as suas vestes, deixando ali literalmente as nádegas de fora. Davi vai ficar indignado, mas pede que os homens esperem em Jericó até a barba crescer. Percebendo que eles ofenderam a Davi, os amonitas então contratam mercenários sírios. Davi envia Joabe, o seu comandante, para enfrentar essa batalha. Aqui a gente vê o Joabe dividindo o exército, né, em duas frentes ali para a batalha. Ele ia lutar contra os sírios e o irmão dele, o Abissai, enfrentaria os amonitas. Os sírios acabam fugindo primeiro e os amonitas recuam quando eles veem isso. Os sírios tentam outra vez, mas são derrotados por Davi. O rei Hadadezer reúne tropas para ajudar os sírios. Davi lidera pessoalmente e vence a batalha. Os sírios, por suas vezes, desistem da batalha, se submetem a Israel, então eles param de ajudar os amonitas. Tá bom? Vamos lá, gente. O fato mais interessante desse capítulo está no verso 4. Olha o que o texto diz. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, raspou-lhes a barba, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. O que eles fizeram aqui? Deixa eu explicar isso para você. O que eles fizeram, na verdade, foi humilhar os mensageiros de Davi, humilhar a mensagem de Davi. Era mais ou menos assim: Davi, não temos nada com você, não queremos saber de você, não queremos aliança com você, tá? Nós não queremos nada com você. E eles cometem um ato de humilhação, uma estratégia militar, uma estratégia de guerra. Mais bonito seria, né? Melhor seria, vamos dizer assim, se eles tivessem matado os mensageiros, mais honroso seria. Mas eles cometem um ato de humilhação. E essa humilhação que Hanum impõe aos mensageiros de Davi tem um forte significado na cultura da época. Ou seja, na cultura hebraica, ocidental, ali, oriental, antiga, a barba era um símbolo de honra. Um símbolo de honra, de maturidade, de dignidade masculina. Raspar a barba de um homem contra a sua vontade era um sinal extremo de desonra e de humilhação. Assim como cortar as roupas até as nádegas deixava os homens parcialmente nus, e o que na cultura oriental, do Oriente Médio, era uma forma grave de desonrar um soldado, um homem publicamente. Né? Era apontando aquele homem na condição de um vagabundo, literalmente isso. E isso expunha, então, na verdade, a vergonha daqueles homens diante do povo, tornando esses homens motivo de escárnio, de chacota. Esse Hanum aqui era literalmente um verdadeiro fanfarrão. O cara escutou conselho errado, desrespeitou e humilhou os soldados de Davi. Note que Davi até aqui estava vencendo todas as batalhas. No capítulo anterior, nós estudamos que Deus era com Davi, o favor de Deus estava sobre Davi, e Davi estava vencendo tudo, conquistando cidades, e esse cara nem olha para os feitos de Davi, ele simplesmente confia nos conselhos errados dos líderes que estavam ao lado dele. Então, no capítulo anterior, a gente observa Davi vencendo todas as batalhas militares, conquistando cidades. O texto anterior dizia que Deus estava com Davi em tudo, e Davi está tendo sucesso em tudo. Pelo fato de Deus estar com Davi em tudo, Davi estava tendo sucesso em tudo que ele colocava às suas mãos. Davi, na verdade, só queria retribuir o bem que o pai de Hanum havia feito para ele anteriormente. Mas Hanum interpreta mal a intenção de Davi e arruma um grande problema para a vida dele. Esse texto aqui me faz entender que nem todos os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, na verdade, é a fúria do inimigo vindo sobre nós, né? Ou alguma coisa do tipo. Tem problema que nós mesmos criamos, que nós mesmos causamos por nossas escolhas e decisões erradas do dia a dia. Hanum aqui teve a oportunidade de estabelecer paz com Davi, mas por ouvir conselhos errados e por agir com desconfiança, ele vai criar um grande conflito, um conflito extremamente desnecessário. Muitas vezes nas nossas vidas nós interpretamos mal as intenções das pessoas e criamos conflitos que poderiam ser evitados. A gente faz uma má interpretação e cria um conflito que poderia ser evitado. Provérbios nos alerta para nós não sermos precipitados. Provérbios 19. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas no calor das emoções, sem medir ou pensar nas consequências das nossas atitudes, e aí a gente acaba mal, que foi o caso de Hanum. A humilhação dos servos de Davi trouxe graves consequências ao reinado de Hanum. Ele semeou
desonra e injustiça e colheu derrota e vergonha. Na verdade, ele só colheu o fruto daquilo que ele mesmo plantou. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Hanum também poderia ter se desculpado com Davi, mas ele dobra o seu erro contratando o exército para lutar contra Israel. Quando ele percebe que Davi fica furioso contra ele, ele poderia: Davi, tem alguma forma de pagar pelo meu erro? Eu não quero luta, eu fiz algo errado. Não, ele vai contratar mercenários para lutar contra Israel. Resultado, perdeu a batalha e os seus aliados também foram derrotados. Agora, a grande pergunta aqui para você: quantas guerras poderiam ter sido evitadas se você tivesse a humildade para reconhecer um erro? É muito sério isso, gente. Briga de casal, por exemplo, né? Aquela coisa, aquele orgulho, aquela soberba, muitas vezes é só reconhecer um erro, né? No calor das emoções, sei lá, o casal, o homem ou a mulher chega em casa nervoso, e aí a mulher fala alguma coisa, aí o homem já dá uma patada ali, fala algo, mas, né, no calor das emoções. Quantas guerras poderiam ser evitadas? Às vezes fica ali, passa a noite, não se fala, briga, confusão, envolve os filhos, uma confusão tremenda no trabalho mesmo. Às vezes você chega no seu trabalho, ali aí tem uma pessoa atacada por alguma coisa, você vai falar, a pessoa te responde, aí você, em vez de acalmar, você vai para discussão. Olha o que diz em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo vem depois da queda. Ou seja, nós poderíamos evitar muitas guerras com humildade, para reconhecer um erro. Muitas vezes nós erramos, né? Todo ser humano erra. Errou, reconheça o seu erro, peça desculpa, peça perdão, segue a vida, entendeu? Então, quando uma pessoa não pede desculpa pelo seu erro, na verdade é uma pessoa de coração altivo, orgulhoso. E Provérbios diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo vem antes da queda. Gente, esse texto aqui de hoje, o estudo de hoje, tem 3 lições de aplicação prática para nós. A primeira que eu quero compartilhar com você é: seja cuidadoso ao interpretar as intenções dos outros. É isso aí. Hanum não soube interpretar ali a intenção de Davi. Entenda uma coisa: nem tudo que parece ser é. Portanto, evite julgar sem conhecer a verdade. Muitas vezes a gente julga a intenção da pessoa, a gente não vai buscar literalmente o entendimento da intenção e a gente acaba julgando sem conhecer a verdade. Hanum julgou a intenção de Davi sem conhecer a verdade e arrumou um grande problema para a vida dele. A segunda lição que eu quero compartilhar desse texto com você é: não tome decisões baseadas em conselhos ruins ou precipitados. É isso mesmo. Provérbios diz: cuidado com a precipitação. Antes de agir, busca a orientação para tomar a decisão certa. Orientação certa gera decisões assertivas. Muito cuidado com quem você está buscando orientação, né? Normalmente eu costumo dizer que nós devemos buscar orientação de sabedoria em pessoas sábias, pessoas que passaram por problemas e resolveram problemas, passaram por problemas e venceram problemas. E muitas pessoas buscam conselhos em pessoas que não construíram nada, que não venceram nenhum problema, que não passaram por uma luta vitorioso. Então precisa entender a caminhada para buscar um conselho de sabedoria. A terceira lição de hoje é: tenha humildade para pedir perdão e evitar conflito desnecessário. Gente, reconhecer um erro pode salvar relacionamentos e ainda evita grandes prejuízos. O capítulo de hoje vai nos ensinar que pequenas decisões podem ter grandes consequências. É isso mesmo. A decisão, por menor que seja, se for errada, pode ter uma consequência desastrosa. E muitas vezes os maiores conflitos das nossas vidas não vêm de ataques espirituais e nem ataques externos, mas das nossas próprias escolhas e decisões erradas. A falta de discernimento, a influência de conselhos ruins, o orgulho podem nos levar, infelizmente, à destruição, a destruir oportunidades de paz e gerar problemas desnecessários. Diante disso, nós precisamos cultivar a sabedoria para interpretar corretamente as situações. É só com sabedoria que a gente vai conseguir discernir as situações, agir com prudência, ter humildade para corrigir os nossos erros e, no fim, colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. Se semeamos desconfianças e precipitação, colheremos problemas, mas se semearmos sabedoria e humildade, colheremos paz e prosperidade.
Amém, gente? Glória a Deus! Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo aqui de 1 Crônicas. Agora o meu convite para você é para agitar as redes sociais, tirar um print da tela, postar na sua rede social, curtir, comentar e compartilhar. Domingo na Eva, às 10 às 18 horas, os nossos cultos de celebração, e você não pode ficar de fora. Quero te ver domingo na Eva e segunda-feira novamente aqui no Evolução Diária. Que Deus te abençoe. Eu quero te desejar um excelente final de semana e mais uma vez, quero te ver domingo na Eva, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.